Boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital. E nesta quarta-feira nós temos a honra de receber a Geisiane Freitas, ela que é bacharel em Ciência Social pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e pesquisadora das relações raciais brasileiras e de gênero desde 2014. A Geise também é autora do livro O que te contaram sobre o movimento antirracista e é apresentadora do Jornal da Oeste, comentarista da Faroeste Brasileira com Pavinato. Boa noite, Geisiane, é um prazer te ter aqui. Boa noite, Camila. Boa noite, audiência. Um prazer é meu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho. Geisiane, eu já vou começar com uma pergunta polêmica. A senhora fez ciências sociais, estuda gênero, mas de direita? Pois é, né? Muita gente me pergunta sobre isso. A grande questão é que quando eu entrei na universidade, eu não era de direita. Eu não defendia as ideias que defendo hoje, os valores que defendo hoje. Na verdade, quando eu entrei na universidade, eu entrei bem crua, eu não entendia a respeito de política, a respeito de movimento social. Como a gente sabe que a maioria dos professores dali, a maior parte que ocupam aquele espaço são de esquerda, e eles vendem as ideias de esquerda de uma maneira muito atrativa, né? Como se aquilo dali de fato fosse uma solução para todos os problemas do mundo. Aquilo dali é bem sedutor, eu diria. Fui seduzida pelas ideias de esquerda, passei bastante tempo, assim, eu passei a minha formação quase que inteira da graduação, passei 5 anos na graduação, eu peguei o impeachment da Dilma, então teve greve dos alunos, enfim. Passei 5 anos na graduação, no finalzinho da graduação eu já estava naquele tom que eu chamo de 50 tons da esquerda, então eu tinha muito mais discordâncias com a esquerda do que concordâncias com a esquerda. Depois fiz mestrado, fiz 3 anos, na verdade, de mestrado, porque peguei pandemia, então 3 anos de mestrado, e aí quando saí do mestrado, comecei a me perguntar se todas aquelas ideias, na verdade antes eu já tinha esses questionamentos, mas quando saí do mestrado, comecei a ver que aquilo dali que eu defendia não fazia o menor sentido e que eu bradava tanto contra o totalitarismo, mas na verdade eu estava o tempo todo de mãos dadas com o totalitarismo que era ali à esquerda. E aí, enfim, fui estudando mais outras pautas, vendo o outro lado da moeda, vi que na verdade quem era a fascista era eu, já que estava defendendo as ideias da esquerda, e aí abandonei ali e saí disso. Então, a minha graduação, na verdade, e o meu mestrado foram relativamente fáceis, assim. Eu tinha muitas brigas, mas eu ainda fazia parte embora muitas brigas, eu ainda fazia parte ali daquele grupinho, né? Embora muitas brigas ali na academia e tal. Hoje em dia, evidentemente, não tem a menor compatibilidade com as ideias da esquerda, então agora sim, por exemplo, se eu fosse tentar um doutorado na USP, por exemplo, meu sonho é entrar no doutorado na USP, fazer FEFELESH, aí sim nós veríamos como é, né, esse acolhimento, essa turma do amor e da empatia. Geise, tu falou que começou a discordar da esquerda, que começou a perceber que alguns pontos não estavam de acordo contigo. Tu consegue falar quais são esses pontos? Olha, se você pegar, por exemplo, o movimento feminista foi um dos primeiros, assim, quando eu passei a não querer mais aceitar todas as premissas do feminismo, principalmente no que diz respeito à família. Quando eu comecei a ver que, calma, pera lá, a família não é esse terror que vocês estão pintando, calma, o patriarcado não é ruim, calma, pera lá, ser mãe não é um problema. Quando esses questionamentos começaram a surgir, eu comecei a ter discordâncias muito profundas com amigas, com colegas feministas. Eu não fazia parte de coletivo, eu nunca fui a militante, eu sempre fui a pessoa da academia, então eu era a pessoa interessada em estudar e pesquisar. Eu nunca fui militante, mas ainda assim eu comecei a ter discordâncias com as pessoas que estavam ao meu redor, com as pessoas do meu círculo, né? E eram pessoas, eram feministas, eram de esquerda, enfim. Quando eu comecei a ter esse tipo de discordância, eu comecei a ver que esses movimentos coletivistas não estavam defendendo a liberdade como eles sempre pregaram, eles estavam defendendo uma cartilha, eles estavam fazendo um proselitismo político, e se você não tivesse aderência 100%, adesão 100% a essas ideias, imediatamente você era tratado como um inimigo. Então, quando eu comecei a ver que essas ideias não me contemplavam,
para a vida pessoal, enfim, ou mesmo como valor, né? Quando a gente fala de família, por exemplo, nós não estamos falando somente de uma instituição do âmbito privado, subjetivo, nós estamos falando de uma instituição que dá base a todas as outras instituições. Então, quando eu comecei a ver que existia esse ataque muito bem coordenado pelas feministas, isso começou a me incomodar profundamente, eu comecei um rompimento, primeiro com elas, depois com todo o resto da esquerda. Geisiane, o teu livro também, o que não te contaram sobre o movimento antirracista, me remete a uma frase muito falada pela esquerda, que é o racismo estrutural. Eu li o seu livro o ano passado, e lá tu explica, mas eu gostaria que tu explicasse aqui. Existe esse racismo estrutural? Eu sei que nos Estados Unidos existe tudo, mas no Brasil existe? Então, vamos lá, por partes. Bom, primeiro é importante a gente esclarecer que racismo existe. O que é racismo? Racismo é discriminar uma pessoa. Aqui é grosso modo, tá? A gente tem ali a injúria racial, tá? Enfim, a gente tem outras denominações ali, a gente tem especificidades do ponto de vista jurídico quando vamos falar a respeito de racismo. Mas vamos trazer aqui a grosso modo, de uma maneira mais didática. Existe racismo. O que é racismo? Racismo é quando o indivíduo é discriminado, tendo como crivo essa discriminação o tom de pele dele, o tipo de cabelo dele, o grupo étnico que ele faz parte, ali, alguma característica do grupo étnico que ele faz parte, aquilo dali é discriminado, isso é um racismo. Certo, ponto, o racismo existe. O termo racismo estrutural, ele é introduzido no debate nacional, no debate político, no debate público nacional, por meio do Silvio Almeida, por meio do livro do Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, da Cidadania do Brasil, que foi afastado do cargo sob acusações de assédio sexual, tanto da ministra Aniele Franco, né, que fez essas acusações contra Silvio, e também de ex-alunas do Silvio Almeida. Silvio Almeida deu aula durante muitos anos na faculdade São Judas, São Judas, acho que sim, São Judas, isso aí, ali no departamento de filosofia, enfim, durante muitos anos ele deu filosofia do direito, enfim, era ali a área dele, e ele foi afastado do cargo sob denúncia de assédio sexual. Mas o ponto é que, há alguns anos, ele escreveu um livro chamado Racismo Estrutural. Esse livro ele foi publicado no primeiro momento, depois ele foi republicado pela coleção da professora Jamila Ribeiro, chamada Feminismos Plurais. Então, ele republica esse livro e aí sim ganha o boom e ganha o debate público e o debate político. Nesse livro, ele defende a existência do racismo estrutural. E aí a gente precisa pensar o seguinte: estamos falando do campo da sociologia. Ele vai apresentar uma teoria social. Quando alguém apresenta uma teoria social, significa que primeiro ela precisa me dar o conceito. É assim que se faz sociologia. Então, sociologia, eu não chego e falo que só existe uma caixinha de fone preta. E é isso e acabou. Não, não. Existe uma caixinha de fone preta, ela é da marca tal, ela abre, ela fecha, é assim que funciona, o conceito é esse. E aqui, agora, nesse trabalho, daqui em diante, toda vez que nós mencionarmos a caixinha preta, estamos nos referindo a esse conceito específico de caixinha preta. Ou seja, eu preciso dar um conceito, eu preciso dar uma definição, porque nós estamos falando de sociologia, eu preciso de definições e de categorias, porque essas são as ferramentas de análise dos fenômenos sociais. Ponto. O que o Silvio Almeida apresenta no livro Racismo Estrutural é uma tese de doutorado dentro do campo da sociologia, portanto, uma teoria social, portanto, ele teria como obrigação acadêmica apresentar um conceito para a gente. Além de não apresentar esse conceito, logo no começo, logo nas primeiras páginas, ele fala que não vai apresentar o conceito, então ele não vai dizer para a gente o que é o danado do racismo estrutural, e que ainda assim ele toma que o racismo sempre é estrutural e que é um dos pilares de fundação da sociedade brasileira. Então ele não apresenta para a gente o que é o racismo estrutural. Ele não fala para a gente o que é o racismo estrutural, não existe um conceito, é um não conceito. E além de ser um não conceito, ele ainda faz a grave acusação de que o racismo fundou o nosso país, está ali na base do que é o Brasil, do que é ser brasileiro, e que perpetua-se até hoje que o racismo sempre é estrutural. Então ele está dizendo que o racismo sempre é uma não coisa,
uma vez que ele não deu conceito. A Camila mencionou o racismo dos Estados Unidos como estrutural, e aí vale fazer uma boa menção aqui, que existe um termo chamado racismo institucional, e talvez seja esse que a Camila esteja se referindo, e é muito interessante, Camila, porque o nome estrutural não é usado à toa. O nome estrutural dá a entender no imaginário do brasileiro que nós estamos nos referindo às estruturas e instituições do nosso país. Então, estamos nos referindo à instituição jurídica, à instituição legislativa, à instituição educacional, à instituição religiosa, e não. O termo estrutural utilizado por Silvio Almeida no livro Racismo Estrutural não é o conceito, não faz referência às instituições de um país. Na verdade, ele tem como objetivo no livro, e ele escreve, ele diz isso, Silvio Almeida, que ele tem como objetivo que a teoria do racismo estrutural supere a teoria do racismo institucional. Como nota de rodapé, vale ressaltar que o racismo institucional é aquele em que diz que as instituições de uma malha social, ou seja, as instituições de um país, por exemplo, são capazes de reproduzir ou de reverberar, ou de os dois ao mesmo tempo, racismo dentro da sociedade. É uma teoria que eu, Geisiane, não acredito, não acho que essa teoria se prova na esfera da realidade. Contudo, é uma teoria que pelo menos apresenta um conceito, e aí dentro disso a gente consegue refutar. A teoria do racismo estrutural, sequer conceito existe, e ainda assim tem a ousadia de tentar superar, do ponto de vista acadêmico, a teoria do racismo institucional, que apresenta um conceito. Então, assim, é uma baita de uma bagunça, é uma baita de uma confusão criada propositalmente pela esquerda, e aí, só para fechar o meu comentário, vale ressaltar que eles conseguiram, né, impregnar o imaginário brasileiro acerca desse conceito de racismo estrutural, a ponto das pessoas acharem que racismo, que é aquele que eu expliquei lá no comecinho, que existe de fato, é sinônimo de racismo estrutural e não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, por isso que reafirmo veementemente e tranquilamente, racismo existe, mas racismo estrutural não existe, e também é um absurdo afirmar que o país, que o Brasil foi fundado por meio do racismo estrutural, ou do racismo mesmo, e que o país seria inteiramente racista. O café da manhã hoje é com a nossa querida Aracy da Top Term. Aliás, Aracy, a alimentação industrializada tem deixado as pessoas com o corpo inflamado, má circulação, falta de energia. O Ora Pronobis é excelente, né? É isso mesmo, Vanderlei. Cuide da sua saúde com o Ora Pronobis da Top Term. Esse poderoso anti-inflamatório natural vai te ajudar a desinchar, desinflamar e cuidar de órgãos vitais como o cérebro e o coração. Quem sofre com pressão alta ou dores articulares também. Regule sua pressão e destrave seus movimentos. Faça o teste. 0800 770 6984. Até 60% de desconto e na compra do segundo kit ainda ganha o smartwatch. 0800 770 6984. Geise, tu falou do movimento feminista. O movimento feminista, ele se separa em um movimento feminista branco e um movimento feminista negro. Isso não seria uma forma de racismo das próprias feministas, já que elas se separam em grupos? Não seria, porque o movimento é bastante amplo, né? Na verdade, esse movimento feminista branco é aquele movimento feminista bem clássico, aquele movimento de Simone de Beauvoir, por exemplo, aquele movimento da própria Mary Wollstonecraft, ou daquela autora, que agora esqueci o nome dela, mas ela escreveu A Mística Feminina, que é aquela autora que vai criticar os lares americanos da década de 50, né? As mães que têm ali as suas obrigações, com a família, né, com o marido, com os filhos e tal. Esse feminismo, ele é um feminismo mais clássico, digamos assim, um feminismo mais elitista. Por isso elas se referem como esse feminismo branco, né? Elas tomam como premissa que sempre que se está numa elite, principalmente uma elite financeira, se está em meio a pessoas brancas, né? Aquela elite é composta por pessoas brancas. Quando surge o movimento feminista negro, ele surge fazendo boas críticas em relação a esse primeiro movimento. Então, ele questiona, por exemplo, que não é a realidade de toda mulher, e de fato não é. A mulher brasileira, por exemplo, em sua grande maioria,
trabalha fora, pega ônibus, pega metrô, às vezes pega as duas condições, enfim, não tem uma realidade de que pode ficar o dia inteiro dentro de casa cuidando somente de seus filhos e suas famílias, e às vezes também não é o desejo daquela mulher esse, né, ser o desejo ali de ser mãe, de cuidar da família, enfim. Mas o ponto é que esse feminismo negro, ele surge fazendo algumas boas críticas, ele faz o movimento feminista negro americano consegue fazer uma boa pesquisa, um bom apanhado de críticas culturais aos Estados Unidos, críticas culturais à América. Elas conseguem identificar bons problemas. O que elas não conseguem é apresentar boas soluções. Primeiro porque elas são marxistas, são esquerdistas, e elas partem da premissa de destruição. Elas querem destruir o patriarcado, elas querem demonizar a figura dos homens. Isso elas têm em comum. Não tem somente essas duas correntes, tem várias correntes dentro do feminismo. E o que elas comungam de igual valor, de igual premissa, é que elas querem destruir o patriarcado, e todas elas acreditam que o homem é um demônio. O homem tem que ser praticamente extirpado da face da terra, porque todo o mal reside ali nas figuras masculinas, o que é completamente descabido e absurdo. Então, as soluções que elas apresentam são completamente absurdas, descabidas, porque elas partem de premissas completamente descabidas. Contudo, no meio dessa confusão toda que elas fazem constantemente, elas conseguem levantar alguns pontos críticos à cultura que são relevantes. Você falar da multiplicidade da realidade da mulher negra, da mulher latina, como elas fazem ali alguma crítica, não seria um marcador de desigualdade, de racismo, mas seria um marcador de mostrar que, pera lá, a mulher não é essa única figura que você pinta aí, a gente tem uma variabilidade dentro dessa mulher, ela continua sendo mulher, nós estamos falando aqui de uma questão de filosofia da natureza, então assim, a natureza é a mesma, todas elas são mulheres de verdade, não essas mulheres inventadas, contemporâneas que a gente vê por aí, mas ainda assim, dentro dessa natureza que é a mesma, nós temos uma variabilidade que está em função da subjetividade, que está em função, de repente, da condição financeira daquela mulher, da condição de escolaridade. Então, eu não enxergo como um marcador de racismo, mas como uma tentativa de mostrar a variabilidade. Mas, como a base é sempre a mesma, como elas também defendem aborto, por exemplo, como elas também defendem a derrubada do patriarcado, como elas também defendem os homens como se eles fossem demônios, é evidente que não tem como acatar as soluções vindas também das feministas negras. Geise, sobre o corpo da mulher negra, ainda falando sobre o movimento feminista, elas defendem que o corpo da mulher negra é aprisionado pelo patriarcado branco, né? A população branca aprisiona o corpo da mulher negra. Eu gostaria de saber como é que tu vê essa informação. Tu te sente aprisionada? Boa, Camila. Muito bom, gente. Pois eu acho que é aí que vem o devaneio da coisa toda, né? Uma coisa é você falar a respeito da sexualização da mulher, inclusive é um fenômeno que nós estamos vendo na sociedade inteira, né? Então nós temos crianças sendo sexualizadas, o que é nojento, completamente descabido. E aí a gente tem essa cultura da sexualização. Então as meninas andam praticamente peladas na rua, as meninas vão para a academia com umas roupas tenebrosas, a gente tem essas influencers todas que incentivam bastante também essa completa ausência de pudor em relação ao próprio corpo. E aí a gente tem alguns estereótipos em cima da imagem da mulher negra. Quem, embora seja feminista, fala a respeito disso e consegue fazer um bom apanhado em relação a isso é a autora feminista americana Patricia Hill Collins. Ela fala que existem imagens que são estereotipadas em cima do corpo da mulher, e uma delas seria a respeito dessa sexualidade exacerbada em cima da mulher. Então existe um pouco, e talvez no Brasil de hoje isso tenha diminuído bastante, mas nós tínhamos isso lá atrás, muito mais marcado, esse mito, completamente mito, mesmo essa ideia falaciosa e fantasiosa de que a mulher negra teria um apetite sexual maior e, portanto, essa sexualidade maior, o que evidentemente não tem base em dada realidade da ciência, enfim.
não tem nada disso, mas que acaba, de certa forma, criando uma imagem negativa em relação àquela população. Veja, isso é uma coisa, isso é uma crítica, isso é uma análise. Daí a você dar um salto lógico e falar que os homens brancos estão aprisionando o corpo da mulher, isso é completamente estapafúrdio. Inclusive, aproveito a oportunidade para contar a minha própria história. A minha primeira aparição pública foi na Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo gentilmente me convidou para falar a respeito dessas questões de movimento negro, de movimento feminista, sob a perspectiva conservadora, católica. Eu sou católica, sob essa perspectiva e não sob a perspectiva marxista, já que a gente só tem isso, né, no mainstream. E a Brasil Paralelo, ela foi fundada por três homens brancos gaúchos. Depois disso, eu tive a oportunidade com Marco Antônio Costa. Marco Antônio Costa é um homem branco de São Paulo, paulista. Depois disso, tive a oportunidade com Tiago Pavinato. Tiago Pavinato é um homem branco gay, já que querem aí sempre colocar ali no bingo da opressão. Tiago Pavinato, gay. E hoje eu sou âncora da Revista Oeste, sou âncora do Jornal da Oeste. O dono da Revista Oeste, os donos da Revista Oeste são todos homens brancos. Então, assim, faz o menor sentido você dar esse salto lógico e falar que o corpo está sendo aprisionado. Isso não tem o menor sentido. Isso vem muito, Camila, da ideia de poder de Foucault. Michel Foucault, que tem vários casos de registros, de denúncias, né, de defesa ali da pedofilia. Então é desse cara que nós estamos falando, que era bastante próximo, inclusive, de Simone de Beauvoir. Mas o Michel Foucault, ele enxergava o poder, ele faz uma espécie de revolução, de inovação, quando a gente vai falar da esfera do poder dentro da ciência política, dentro da filosofia como um todo, ali, essa filosofia mais contemporânea. O poder dentro da ciência política, antes ele era visto somente nas instituições, então de maneira muito abstrata. Onde está o poder? O poder está numa esfera jurídica, o poder está numa esfera legislativa, o poder está numa assembleia. Essa era a ideia de poder, uma ideia um pouco mais abstrata, um pouco mais distante. Michel Foucault vai trazer esse poder para a pessoalidade, para a subjetividade. Então, ele começa a falar a respeito de corpos. Então, cada corpo tem um poder dentro da malha social, e daí vem essa ideia de que o homem branco estaria nesse topo da pirâmide, portanto, com muito mais poder. Em relação ao corpo negro, que é o termo que a esquerda sempre adora usar. Então, veja, é um salto lógico completamente estapafúrdio e não tem o menor sentido dentro da esfera da realidade. E respondendo a sua pergunta, é óbvio que eu não me sinto aprisionada por nenhum homem branco. Aproveitando que tu falou de religião, tu é católica, e parece que no Brasil existe uma obrigação, só não virou lei, só Deus sabe por quê, de que o negro faça parte de religiões de matrizes africanas. Isso é mais uma resistência que tu sofre por parte do movimento negro que te ataca tanto? Muito, né? A gente sabe que é mais uma falácia também criada contra a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem vários documentos em que ela fala abertamente, expressamente contra a escravidão, inclusive contra a escravidão no Brasil, expressamente, abertamente. É importante a gente também mencionar que o continente africano sempre foi fundamental, vital para a Igreja Católica. Santos saíram de lá, doutores saíram de lá, Santo Agostinho de Hipona. Puxa vida, se vocês querem tanto, esquerdão santo africano tá aí, ele é doutor da igreja. Então, assim, nós temos vários santos e doutores da igreja que saíram de lá, do continente africano. O continente africano, ele é cristão. Não adianta a esquerda tentar choramingar, é um fato. E é importante a gente também mencionar que as religiões de matriz africana, na verdade, não existem no continente africano. São religiões brasileiras, inclusive uma delas, agora não sei ao certo, uma delas foi fundada por um homem branco. Assim, é uma narrativa que não tem o menor sentido. Além disso, é importante dizer ainda que aqui no Brasil, a maior parte da população que professam a fé de matriz africana são pessoas brancas, e pessoas geralmente com bom poder aquisitivo, porque são religiões bastante caras. Para você participar ali dos rituais, enfim, das coisas todas, não vou saber agora dizer os pormenores das religiões, mas tem rituais, por exemplo, fazer santo. Esses rituais, eles são caros mesmo, eles são bem caros. A depender ali do terreiro que você frequentar, eles são bem caros. Então, são religiões que, na verdade, têm como característica
ser frequentada por pessoas brancas, e tudo bem, eu não estou colocando aqui isso como um demérito, tá? Eu estou colocando isso daqui como uma característica da religião. São frequentados por pessoas brancas e são religiões que não existem no continente africano, não existem nos países africanos, são religiões que existem somente aqui no nosso país. Então, essa matriz africana é uma fantasia, uma criação da cabeça desse movimento negro contemporâneo, esse movimento negro que é bastante imbuído de marxismo. Então, o primeiro ponto é esse. Outro ponto que é importante a gente ressaltar nessa discussão é que a maior parte do brasileiro, ele é cristão, seja cristão católico ou cristão protestante, a maior parte do brasileiro é cristão. Então, assim, não faz o menor sentido você tentar impor isso. Mas sim, é bastante imposto, eu recebo também bastante ataque. Eu não gosto de usar a palavra ataque, eu acho meio dramática. Mas eu recebo bastante comentários, digamos assim, da esquerda, quando veem que eu sou católica. Inclusive, eles falam umas coisas bem racistas e bem descoladas da realidade. Eles me acusam de tentar ser branca. Olha que absurdo, de tentar ser branca, então tem demérito em ser negro? Porque se eu estivesse tentando ser branca, seria isso? Um demérito ser negro? Não sei, não consigo entender essa lógica. Ou então de tentar agradar branco, o que também não faz o menor sentido, assim, enfim. E se eu tiver? Bom, primeiro que não estou, eu sou uma pessoa adulta que tem as minhas próprias ideias, eu não preciso de uma tutela, nem da esquerda, nem da direita, nem do branco, nem do preto, nem do azul, nem do amarelo, enfim, não preciso de uma tutela, eu sou uma pessoa adulta com capacidade cognitiva suficiente para pensar as minhas próprias ideias, isso é um ponto. Mas ainda que eu estivesse querendo agradar branco, também não seria uma questão para ser debate da esquerda. E aí eu gosto sempre de responder essa provocação da esquerda com gracejo. Eu costumo falar que eu estou mesmo tentando agradar os brancos desde 1993, porque a minha mãe é branca. Aquele churrasco no fim de semana, o lanche quando dá preguiça de cozinhar, a fritura que você não resiste. Parece inocente, né? Mas o problema vem depois. Hipertensão, colesterol alto e diabetes tipo 2 estão só esperando a próxima garfada. E sabe o que milhares de brasileiros estão descobrindo? Que você pode virar esse jogo com o ômega 3 da Top Term. Extraído do salmão das águas profundas da Noruega, o ômega 3 da Top Term ajuda a baixar a pressão, reduz o colesterol ruim e ainda melhora a circulação. Tudo isso sem sabor e sem odor. Ligue agora no 0800 770 6984 e aproveite a promoção. Quanto mais você compra, mais presentes você ganha. E o melhor, pode parcelar no boleto. Use agora e pague depois. Não espere. 0800 770 6984. Top Term, ômega 3, o melhor do mundo. É só, e eles não falam nada da Erika Hilton, né, que era negra, já nem sei mais, mas enfim, era negro, abre parênteses A, e ficou loiro, abre parênteses A. Não foi isso que aconteceu? Exatamente isso, né? A pessoa, Erika Hilton, que se sente mulher, ela só se sente, né? É importante dizer, assim. Sentir, infelizmente, não diz respeito não corresponde efetivamente à espera da realidade, mas se sente e tudo bem. Não defendo que nós não a respeitemos, né? Tudo bem, ok. Mas é exatamente isso que você colocou. Tem aquele vídeo bastante emblemático que a gente sempre vê circulando nas redes sociais, né? Em que há uma fala bastante agressiva, impressionante o ódio que aquela fala carrega. Uma fala bastante agressiva em relação à população branca, as características das pessoas brancas, e é assim que há uma ascensão na vida de Erika. O cabelo é loiro, a pele parece que é um pouco mais clara, enfim. É como se realmente tentasse deixar mais branco, tornar mais branco a própria imagem. E o termo palmiteiro, palmitou, no caso seria o seu pai, né, já que a sua mãe é branca. Eu acho esse termo muito ruim, é muito feio. Porque tu tira a essência de um relacionamento, a verdade do amor, da entrega, para reduzir a pessoa tu quer ficar com branco para clarear a família. E daí o termo palmiteiro. Como é que tu vê isso daí, já que o seu pai é um... Olha, é inacreditável, né? Bom, primeiro que isso é o baita de uma invasão de privacidade. Porque, assim, as pessoas querem mandar na subjetividade do outro
a ponto de ditar com quem aquele outro vai se relacionar intimamente. Então, veja só, o casamento, para mim, eu sou católica, eu sempre me pergunto, inclusive, o que você é? Eu sou católica antes de tudo. O que isso significa? Significa que não é que eu seja, nossa, que exemplo de católica, não, que pessoa. Não, não é esse o ponto. Isso significa que as minhas ideias são regidas pelo catolicismo, que me rege, que faz sentido na minha vida. É o catolicismo, que eu vislumbro como futuro, para mim, que está dentro do catolicismo. Então, é isso que eu quero dizer quando digo que sou católica. Então, pai, pensa comigo. Eu enxergo o casamento, justamente por isso eu sempre coloco como católica, eu enxergo o casamento como um sacramento. Casamento, para mim, não é uma ida a um cartório para afirmar diante da máquina estatal que a partir de agora nós somos casados. Ok, podemos fazer isso, não tem problema, a própria igreja pede que se faça isso, até porque a igreja precisa verificar, né, se a pessoa é casada ou não na máquina estatal. Então, ok, tá tudo bem, a gente faz isso. Contudo, o casamento não é isso, o casamento é o sacramento. Então, eu vou diante de Deus jurar que aquela é a minha vocação, que a partir de agora aquele é o meu marido e nós ficaremos juntos até que a morte nos separe. Então, é uma decisão sacra, é uma decisão muito séria, é a decisão mais importante da vida de qualquer ser humano, a pessoa com quem você vai se casar. Imagine colocar nessa decisão, em cima dessa decisão, o crivo cor da pele da pessoa. Então, se eu sou negra, eu só posso casar com negro, branco só pode casar com branco, enfim, essa confusão, essa coisa completamente absurda, estapafúrdia. Então, assim, isso para mim é completamente absurdo do ponto de vista da minha religião, do ponto de vista da minha privacidade. Isso é a minha vida privada, não diz respeito a absolutamente ninguém. Então, assim, é completamente absurdo. E aí, se você for parar para pensar, Camila, os movimentos eugenistas ali do comecinho da República, e que duraram bastante tempo nos Estados Unidos, né, a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos foi na década de 60. Meu pai nasceu na década de 60. Então, foi um dia desses. Se você for parar para pensar, os movimentos eugenistas, eles defendiam que não poderia existir o casamento miscigenado, casamento interracial, ou seja, as pessoas negras não poderiam se casar com as pessoas brancas para manter o que eles chamavam de purificação da raça. O que nós estamos vendo hoje é o movimento negro contemporâneo, o movimento negro marxista fazendo exatamente a mesma coisa que o movimento eugenista fez no passado. Então, eles defendem na prática a eugenia. Então, o negro só pode casar com o negro e o branco só pode casar com o branco para manter uma espécie de pureza da raça. Né? A gente está empregando aqui a raça como se ela tivesse uma variabilidade dentro da esfera biológica, mas nós não sabemos que não, tá? Só estou adotando essa premissa aqui porque é a premissa deles, mas nós não sabemos que não. Mas pare e pense o tamanho da loucura. Então, na prática, além de ser uma baita de uma invasão de privacidade, além de ignorar completamente a sacralidade do casamento, você ainda está impondo eugenia dentro dessas relações privadas. Geisi, tu falou da eugenia. Margaret Sanger, a queridinha das feministas, ela foi fundadora da Planned Parenthood em bairros negros e pobres, quando ela fazia parte da Ku Klux Klan. E as feministas não têm nenhuma vergonha de enaltecer, inclusive, o nome dela. Isso não seria um aceno ao racismo? Não, e não só isso, uma tremenda contradição, né, Camila? Eu sempre falo isso quando eu vejo uma mulher negra sendo feminista. Uma mulher negra que é feminista, ela não conseguiu entender absolutamente nada da própria vida e da história do que é o feminismo. Porque todas as vezes que o feminismo defendeu aborto, ele defendeu dentro dessa esfera eugênica. Então, a Margareth, ela defendia não só a população negra, mas ela achava que os latinos não tinham que ter filhos, ela achava que pessoas com deficiência não tinham que ter filhos, então, sei lá, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, pessoas com alguma deficiência física, pessoas com alguma limitação cognitiva, qualquer pessoa que estivesse com algum escopo, né, de alguma coisa, ela defendia que essas pessoas não podiam existir dentro da sociedade, então ela negava a vida dessas pessoas, ela negava o direito à vida dessas pessoas. Todas as vezes que o feminismo defendeu aborto, defendeu sempre sob essa ótica, defendia que pessoas pobres não podiam ter filhos, que pessoas analfabetas não podiam ter filhos. Então, pare perto. Eu ia fazer uma piada agora, mas não sei se vale a pena. Fala, mas pai, pensa, o Lula, de repente, de acordo com a Margareth, não poderia existir, ele é uma pessoa analfabeta.
Então, olha aí a defesa da esquerda. Então, a mulher que é negra e que é feminista, ela não conseguiu entender que o movimento que ela defende tem como base, tem como um valor inegociável a defesa da própria extinção dela, porque ela é negra e eles defendem o aborto. Então, não adianta usar o nome bonitinho para ser eufemista, né, para usar eufemismo, para dizer que são os direitos reprodutivos das mulheres, elas adoram defender assassinato, que é de fato, de pessoas inocentes, de bebês inocentes com direitos reprodutivos femininos. Não, é uma baita de uma contradição, é o que é, aborto é o que é, e toda vez está em função da extinção, né, da usurpação, de limpeza étnica e de limpeza mesmo de algumas classes da sociedade que as feministas, vejam só vocês, consideram inferiores. Olha que curioso isso. Apesar que não seria ruim o Lula não existir. Inclusive, ele é um homem branco, rico, que falou que riquíssimo. O nosso dinheiro, porém riquíssimo, que a mulher dele jamais seria feminista, que admira Hitler, que a mulher dele não nasceu para ser dona de casa. E aí, Geise, como explicar essa hipocrisia? Pois é, olha que interessante, essa fala dele da dona de casa é bastante interessante, né? O movimento feminista fala muito mal das donas de casa, as pessoas elas não sabem disso, mas a Mística Feminina é um livro em que fala muito mal a respeito da dona de casa. Elas consideram que o casamento é uma espécie de abuso contra a mulher. Algumas usam palavras muito feias em relação à relação íntima que um casal tem no leito. Então, assim, é uma coisa que assusta até. Quando você está lendo aquilo, você fica meio assustado com o horror daquilo tudo. Elas falam bastante mal. E elas enxergam a mulher como uma vítima dessa lógica da vida doméstica. Então, elas acham que a mulher é vítima da maternidade, elas acham que a mulher é vítima do serviço doméstico, elas acham que a mulher é vítima do homem, né, do próprio marido. Olha o tamanho da loucura, elas ignoram completamente o amor. Falam tanto de amor, né, ignoram completamente o amor. Mas elas acham que a mulher está nesse papel de vítima. Então, olha que interessante, quando o Lula fala a respeito das donas de casa, que ele fala que, e assim, é uma defesa completamente estapafúrdia, né, o assunto, o contexto é o seguinte: a Janja viaja para caramba com o nosso dinheiro do pagador de impostos, e aí o Lula diz o seguinte: ela vai viajar mesmo, vai viajar bastante, porque a minha mulher não nasceu para ser dona de casa, a primeira dama não será dona de casa. Quando o Lula fala essa frase que é completamente estapafúrdia, o que nós estamos vendo é a verdadeira face do feminismo. Porque o feminismo defende isso. O feminismo acha que a dona de casa tem demérito, que a mulher que escolheu se dedicar ao marido, que a mulher que escolheu se dedicar aos filhos, essa mulher tem demérito diante de uma mulher que, sei lá, que às vezes nem é dona da empresa ou viaja muito, mas que está no mercado de trabalho, trabalhando. Essa mulher que está lá fora trabalhando teria muito mais valor do que essa, que está, de certa forma, trabalhando também, mas trabalho do amor, né, cuidando, servindo aos seus filhos, servindo ao seu marido. As pessoas acham que é um problema a mulher servir, elas não conseguem entender que o homem também serve dentro do seu lar, de outra forma, mas também serve. As pessoas, do modo geral, nós vivemos nessa sociedade extremamente hedonista e egoísta que não conseguem entender, né, esse espírito bem de São Bento mesmo, esse espírito do servir ao outro. Então, quando ele fala em relação à dona de casa, é completamente absurda. De novo, a dona de casa não tem demérito por ser dona de casa, mas ali ele mostra a verdadeira face do movimento feminista. E aí é que tá, Geise, a mulher dele atual, a Janja, eu ia usar um apelidinho, isso ia acabar dando ruim. É o apelidinho que todo mundo usa, que começa com C. A Janja. Ela tem que viajar, tem que curtir a vida, porque é mulher dele. Só que a antiga mulher dele, a Marisa Letícia, era dona de casa, embora vendedora da Avon, e a única coisa que serviu para ele foi ser corna. Então, o discurso do Lula, ou a preferência pelo que a mulher vai fazer, muda de tempos em tempos? Pois é curioso isso, né? A gente sempre está falando da Janja, porque eu chamo ela de Rosângela, né? E cuja função é ser esposa do Lula e primeira-dama. Ela não tem função, né? Se diz socióloga, mas
não tem vergonha, e vergonha é a classe dos sociólogos, eu que sou sociólogo sinto vergonha. Mas a gente sempre faz essa comparação, né? Porque é exatamente isso. A dona Marisa, a gente sabe, esquerdista, petista, afinal de contas, era esposa do Lula, mas pelo menos ele seguia a liturgia do cargo, importante que isso seja dito, né? Nunca nos envergonhou nesse tanto. E nunca aparentou ser deslumbrada. Não estou aqui dizendo se é ou se não era, não tem como a gente saber. Mas pelo menos nunca aparentou esse deslumbramento que a Janja tem. Agora, isso que você falou das fases do Lula é bastante interessante, porque no fundo, o Lula, ele provavelmente é um cara bastante preconceituoso, ele sim, bastante preconceituoso, enfim. Enfim, ele tem cara disso, né? Ele tem um jeitinho ali disso. Mas o ponto é que o tempo inteiro eles estão tentando renovar essa imagem do Lula e eles não estão conseguindo. O Lula, ele ainda está com aquela cabeça da década de 80, dos sindicatos, daquele marxismo bem ortodoxo da luta de classes, enquanto ele está vivendo no tempo desse marxismo contemporâneo, que é esse marxismo do woke, que é esse marxismo identitário, das identidades. Então, por que ele dá tanto deslize dentro dessas pautas todas? Porque ele não consegue entender que agora não é só a luta de classes, não é só o trabalhador, o patrão e aquela coisa toda que eles falaram por anos, por décadas. Agora é a mulher também trabalhadora, agora é o gay também trabalhador, agora é o trans também trabalhador. Então, como esse eixo foi deslocado do econômico para ser da identidade, não só mais o econômico, mas da identidade também, o Lula ele não consegue ter repertório para lidar com isso, ele não consegue mais lidar com esse novo mundo, por isso essa sanha, bom, primeiro porque é ditador mesmo, mas também essa sanha de tentar censurar redes sociais, de tentar censurar o tempo todo essas falas, porque ele não consegue mais ter governabilidade, ter popularidade dentro desse novo marxismo. Ele tem esses movimentos que o apoiam, porque, enfim, não defendem a própria bandeira, são, antes de tudo, petistas, e aí ali o apoiam, mas aí quando ele escorrega, todo mundo cai em cima matando, vez ou outra a gente vê esses movimentos, mas a gente vê, por exemplo, assim, jornalistas aí, dessa velha imprensa, dessa velha mídia caindo em cima, falando também, porque ele não consegue, ele não conseguiu se atualizar, ainda está parado lá atrás, nessa cabeça dos anos 80, dessa cabeça ali dos sindicatos, mas a equipe fica por trás, né, tentando mudar essa imagem, inclusive o casamento da Janja aí tenta bastante isso, né, ele tenta bastante, porque a Janja é muito deslumbrada e viaja muito, então eles não conseguem, porque ela tem o discurso feminista inteiro, né, ela é bem feminista, assim, mas eles não conseguem dar conta dessa realidade, porque o Lula não consegue mais se adaptar a essa nova realidade da esquerda. Falando em realidade da esquerda, Geise, ele também falou há um tempo atrás que Pelotas é exportador de viado e Sim. que, se for corintiano, pode bater em mulher, né? Não pode bater em mulher por causa de futebol, só se for corintiano, um negócio assim. Ou seja, a defesa da violência doméstica e a homofobia. Isso não vai totalmente contra as crenças de esquerda, embora eu acredite que eles meio que aceitam isso, e não deveria colocar a esquerda contra o Lula, já que ele tem essas falas tão problemáticas? É porque a esquerda ela tem esse racha, né? Ela é dividida. Tem essa esquerda ortodoxa, por exemplo, um exemplo prático para a gente conseguir entender isso aqui. A gente sempre vê o PCO falando contra a ditadura que é imposta pelo judiciário. A gente vê constantemente o PCO, o Rui Costa falando a respeito disso. É porque o Rui Costa comunga dos valores que a dita direita brasileira tem? Então, é porque o Rui Costa acredita verdadeiramente na liberdade de expressão, na liberdade, enfim. Claro que não. É porque ele é marxista ortodoxo. Então, ele vê isso como um absurdo, aí ele critica também, né, esse movimento woke, porque ele vê o wokeismo como um absurdo. Mas o que ele acredita mesmo é esse marxismo da luta de classes, lá atrás, o marxismo bem de Karl Marx, o marxismo ortodoxo. O que a gente vê nessas falas é isso, assim, a gente pode até ter uma pequena parcela de algum desses movimentos identitários falando a respeito dessas falas do Lula, mas o ponto é que eles estão muito dispostos a passar pano, essa que é a verdade, eles são petistas, sobretudo petistas, eles não estão preocupados em defender nenhuma identidade, seja ela qual for, eles estão preocupados em manipular essas identidades, para que quando chegue o período eleitoral, essas identidades votem
não nos candidatos do PT, nas pessoas do PT, pessoal, enfim, da esquerda. Então, não existe essa preocupação genuína em olhar para a população, seja ela qual for, identificar se ali de fato tem um problema social e se esse problema social pode, de alguma forma, ser mitigado ou resolvido por meio de alguma política pública, por meio de alguma intervenção naquela realidade ali, uma intervenção mínima, claro, mas, enfim, por meio de alguma política pública ali, que, afinal de contas, né, os políticos estão aí para isso. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é somente manipular o tempo todo essa população. Então, por isso que a gente vê muito silêncio, né, diante dessas falas completamente absurdas. A gente vê bastante silêncio por parte desses movimentos identitários, porque eles estão dispostos mesmo a manipular, eles estão dispostos a sempre passar um pano pro Lula, porque é isso, tem predileção. É uma paixão, é uma cegueira, é uma predileção que não há explicação, e eles estão sempre dispostos a defenderem o Lula. Geise, já que tu foi de esquerda, vamos ver se tu consegue elucidar essa dúvida que paira na cabeça de todo mundo. Na Revolução Cubana de 1959, houve a construção do campo de concentração para homossexuais, que era o trabalho te torna homem. Os homossexuais foram usados para conseguir a Revolução Cubana e logo depois eles foram jogados em campos de concentração. Che Guevara ficava felizão ao matar negros e estuprar mulheres, e ele não tinha nenhum vexame de falar isso, inclusive ele se dizia uma máquina de matar. Por que a esquerda, então, acha lindo Cuba e usa uma camiseta de Che Guevara? Cara, que boa pergunta, hein, Camila? A gente nunca vai conseguir ser capaz de responder. A verdade é que quando você está completamente imbuído de paixões, e é o que acontece dentro da esquerda, né? Você começa a negar a lógica. Eu acho, inclusive, que esse é um problema de natureza humana. Infelizmente, claro, com uma escala menor, salvas as devidas proporções. Isso acontece, de certa forma, em alguns pontos da direita também, mas dentro da esquerda é o modo de funcionamento deles, é um problema da natureza humana. Eu sempre digo isso em relação à esquerda. A esquerda, ela pega todos os defeitos da natureza humana, todos os vícios da natureza humana, todas as complicações da natureza humana, que todos nós temos por sermos marcados pelo pecado original, por não sermos criaturas perfeitas, endossa isso. E alimenta isso dentro dessa população. O tempo todo esse sentimento é alimentado. Enquanto a direita, o tempo todo, por modo de funcionamento, está fazendo um convite de pôr pé na realidade. De não, opa, pera lá, não é bem assim. Opa, pera lá, isso é um defeito. Opa, pera lá, isso é uma paixão exacerbada, exagerada, não é assim que funciona. O tempo todo a direita está fazendo esse convite à realidade, e a esquerda não. A esquerda, em contrapartida, está o tempo todo incentivando esse vício, essa ausência de virtude que o ser humano tem tendência. Então, esse caso é um caso bem típico do incentivo da esquerda aos vícios humanos. E aí você não encontra respaldo dentro da esfera da realidade. É o que Thomas Sowell sempre diz, né? Se a pessoa está disposta a ouvir uma mentira, não adianta você chegar contando uma verdade, ela não vai querer te ouvir, porque ela está disposta a ouvir a mentira. Esse caso que você trouxe aqui para exemplificar Che Guevara, mas a gente pode mencionar tantos outros, né? São casos que são pessoas que não estão dispostas a ouvir a verdade, portanto, o tempo todo vão alimentando a própria paixão por meio de mentiras. Agora uma notícia que interessa todo mundo que paga a conta de luz. É o seguinte, desde janeiro do ano de 2024, você de casa tem o direito de escolher o seu provedor de energia elétrica. Isso é o livre mercado de energia e ele pode ajudar você a economizar muito. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, os 40 mil consumidores desse modelo de contratação livre já economizaram 48 bilhões de reais. São dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. E claro, você de casa também pode fazer parte disso. Basta você fazer um cadastro na Matrix Energia. Sabe por quê? Porque com a Matrix Energia você pode economizar de 10 a 30% na sua conta de luz sem você precisar investir um centavo. Não precisa de instalação nenhuma e você não precisa mudar nada. É só economia. Então liga agora para a Matrix no 0800 550 0019 com a sua última conta de luz em mãos para fazer um breve cadastro que é
é 100% gratuito. Então já disca 0800 550 0019 e se prepare para ter acesso a uma fonte de energia que, além de ser sustentável, vai baratear a sua conta de luz de 10 a 30%. E para quem estiver ligando no 0800 550 0019, já adianto que a Matrix é para todos. Atendemos residências, empresas e comércios. Até mesmo quem possui restrição no nome pode contar com a Matrix. O único pré-requisito é você de casa pagar acima de R$300 na sua conta de luz. Então faça essa mudança agora. É só ligar no 0800 550 0019 e economize de verdade. Matrix Energia, a sua fatura barata. Geise, tu falou da falta de virtude que a esquerda incentiva isso. Nós também vemos, defendido pela esquerda, o funk, a objetificação da mulher, diminuindo a gravidade do abuso sexual infantil, falando que o abusador, que o pedófilo merece ser entendido, acolhido, porque é uma doença, quando não é doença, tá, pessoal? Eu, como psicanalista, especialista em psicopatologia, posso falar para vocês que não é doença, é parafilia e faz parte de perversão. Vamos deixar isso claro, o cara controla os impulsos dele. Então, quando ele mexe com uma criança, ele sabe que ele está mexendo, não é um impulso incontrolável. Então, ela passa pano, ela quer o acolhimento do pedófilo, é a audiência de custódia para quem espanca a mulher e para tantos outros, para quem mata a mulher, pai de família, negro, branco, é a objetificação do corpo da mulher, é o sexo precoce, é o aborto. Como é que tu vê uma vertente que defende o que há de pior no ser humano e não é criminalizado, assim como foi criminalizado o nazismo? Por que o comunismo não é criminalizado? Pois é, porque eles tomaram conta de toda a máquina, né? De todo o aparato, de todo o aparato. Quando a gente fala que nós estamos aparelhados, nós estamos mesmo. E nós não estamos somente nessa esfera de petismo, né? De serem pessoas petistas, mas justamente isso, da ideologia, de serem pessoas comunistas, ainda que elas não saibam que são comunistas, bem grandes mesmo, porque elas defendem essas ideias piamente. E a mudança ela começa muito pela cultura, né, Camila? Você mencionou aí tudo que passa pela esfera da cultura. Então, pera lá, se a gente está falando de hipersexualização de meninas que estão na favela e na periferia, enfim, praticando relações íntimas, tendo relações íntimas, sei lá, 11 anos, menos até, sendo que 11 anos já é uma idade bem pouca. Enfim, é completamente absurdo e tudo vai passar nessa esfera da cultura, mas a cultura é completamente dominada pela esquerda, essa é a verdade. E aí o Olavo de Carvalho sempre disse, eu sempre reproduzo, porque o Olavo de Carvalho evidentemente era muito mais inteligente do que eu, então se ele disse é porque ele tinha bons motivos, e a gente vê, né, a realidade provando todo dia, a gente precisa fazer mudança cultural primeiro, né? Então a gente precisa, por que a gente não passa a adotar de verdade a defesa da castidade? Por que a castidade é vista pela sociedade brasileira, mesmo pela ala mais conservadora do nosso país, como uma coisa absurda? Eu não consigo entender de verdade. A gente fala da sexualização das crianças e tal, das adolescentes, das pré-adolescentes, e isso, graças a Deus, é unânime dentro da direita, todo mundo acha absurdo, graças a Deus. Mas quando a gente avança esse debate, vai falar a respeito de responsabilidade de ter que colocar um filho no mundo, que, portanto, por que não deixar isso para o casamento somente, as pessoas já acham meio absurdo. Então, por que é absurdo? Porque essa cultura já está impregnada na gente também, e a gente já acha absurdo. Então, a gente tem vários debates que vão acontecendo dentro disso, que passa pela esfera da cultura, e para você conseguir ocupar outros espaços dentro da cultura, que é exatamente o que a esquerda faz, que é o que a gente chama do aparelhamento da esquerda, não adianta, você tem que passar pela cultura antes. Então, assim, não é nada nosso. A nossa imprensa, essa imprensa dita de direita, ela ainda é muito pequena, temos excelentes números, mas infelizmente nós ainda não temos o canhão de comunicação que a esquerda tem na mão. Tudo muito financiado também, né, por dinheiro público, por isso que tem um canhão de comunicação tão grande na mão. As escolas não são nossas, as faculdades não são nossas, os trabalhos acadêmicos, os livros didáticos, a arte não é nossa, não somos nós que estamos produzindo os filmes, não somos nós que estamos produzindo as músicas. Assim, essas coisas não são nossas. Então, se você tem todo esse aparato que não é nada nosso, fica praticamente impossível criminalizar o comunismo. Geise,
criminalização do comunismo e também deveria ter para a esquerda, porque parece que é sobre a direita, a criminalização do racismo, porque eu já vi nos seus comentários, assim como eu já vi no do Holliday, aquele ex-MBL que hoje é vereador, vocês serem chamados de capitão do mato. Isso é eu me sinto altamente ofendida com aquilo, porque é uma figura incômoda, porque era uma figura violenta. Como é que tu vê essa acusação passar impune só porque quem diz isso é um negro de esquerda? Olha, Camila, o cara que é negro e que decide não fechar com as ideias marxistas, ele tem que ter casca grossa, viu? Porque é isso aí mesmo que ele vai ouvir, disso ou pior. Esse caso do Holliday, inclusive, é bastante emblemático, né? Um dos primeiros a chamar publicamente o Holliday de Capitão do Mato foi o Ciro Gomes. É importante a gente lembrar isso. O Ciro Gomes chamou ele naquela falecida emissora, né? Naquela falecida emissora chamada Jovem Pan, chamou ele por 2 vezes na falecida emissora de Capitão do Mato, que é um termo completamente racista e ofensivo. Para quem não sabe, o Capitão do Mato era aquele que caçavam, que era também escravo, mas caçava outros escravos, né? Entregava os escravos para os brancos. Então é como se nós fôssemos uma espécie de traidor, né? Traidores da nossa raça. Olha que bizarrice isso, são as pessoas que dizem tanto defender a liberdade, e aí quando nós pensamos diferente daquilo que eles pensam, imediatamente eles nos chamam de traidores e começam a usar termos completamente ofensivos contra essas pessoas negras. Eu também sou chamada bastante de preta da Casa Grande, que é bastante ofensivo, enfim, uma série de coisas. Eu costumo brincar com os meus colegas analistas políticos e apresentadores. Todos os meus colegas são também, né, xingados pela esquerda, enfim, acontece, mas todos eles são xingados de fascista, de genocida, enfim, qualquer outra coisa. Eu sou a única que recebeu o Holliday, enfim, nós recebemos sempre xingamentos que mencionam a cor da pele. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O movimento trans, quando me xinga, estou sendo bastante xingada no Twitter pelo movimento trans. O movimento trans, quando me xinga usando a cor da minha pele. O movimento feminista, quando me xinga usando a cor da minha pele. A esquerda inteira, quando me xinga usando a cor da minha pele. Sempre eles colocam um marcador racial. Então, eles são os primeiros racistas, na verdade, porque eles não conseguem enxergar uma pessoa, enxergar um ser humano. Eles só conseguem enxergar um pacote de melanina andando para um lado e para o outro. É uma coisa completamente bizarra. Geise, estamos caminhando para o final e eu gostaria que tu analisasse a frase branco ou preto, enfim, pobre e de direita. Por que ser pobre, independente da cor e de direita, incomoda tanto a esquerda? Olha, boa pergunta, hein, Camila? Isso é muito bom porque nos dá a oportunidade de dizer a origem desse pensamento, né? Paulo Freire vai defender isso. Ele vai dizer que é completamente contraditório você ter uma população que seja pobre e que almeje, né, tenha como desejo ser rica, porque aí é daí que vem a frase, né, que o sonho do oprimido é ser opressor. Inclusive, a direita às vezes aplica essa frase de maneira errada, mas é daí que vem. É ser o opressor no sentido de ignorar essas mazelas sociais todas, como se essa pessoa estivesse ignorando. E não, ela não está ignorando, ela simplesmente conseguiu entender a realidade, entender que ela não vive dentro de uma luta de classes e que por isso ela não precisa odiar o patrão dela. Aliás, ela deve torcer sempre para que o patrão dela prospere, porque se ele prosperar, consequentemente, ela prosperará também, né? A riqueza, ela é contagiosa, a pobreza, ela é contagiosa, mas a riqueza também, ela é contagiosa, ela é um vírus contagioso. Então, se a gente está numa boa empresa que prospera, evidentemente, você também prosperará dentro daquela empresa, mas isso, assim, é o óbvio, né? É o óbvio do óbvio, é a lógica da lógica.
Mas eles ignoram isso, eles ignoram, portanto, esse dado da realidade, esse fato, querem o tempo todo remontar essa luta de classes e colocam nesse sentimento de traíra também. Assim como o negro seria traíra do capitão do mato, o pobre também seria esse traíra se ele fosse o pobre de direita. De novo, negando a liberdade desse indivíduo de escolher como ele quer se posicionar politicamente falando, negando a liberdade desse indivíduo de se informar, de pensar, de raciocinar, de refletir para chegar a alguma conclusão em relação aos próprios posicionamentos políticos dele. Então, o tempo todo essa liberdade sendo negada, o tempo todo essa censura acontecendo. Essa frase é completamente estapafúrdia, essa frase tem uma ligação direta com Paulo Freire, que infelizmente, tristemente, é patrono da educação brasileira, e que não condiz com os dados da realidade e que desrespeita o pobre, quer desqualificar o pobre. Olha só que coisa, hein? E eles que dizem tanto defender as pessoas pobres, a esquerda que diz tanto defender as pessoas vulneráveis, na prática o tempo todo está desprezando e desrespeitando as pessoas mais vulneráveis do nosso país. Geise, tem alguma coisa que tu queria falar que eu acabei não perguntando, fazer alguma ponderação, algum comentário? Camila, eu só quero agradecer a oportunidade, acho que foi um baita de um bate-papo, acho que a gente conseguiu esclarecer tudo, eu fico feliz quando eu consigo esclarecer o racismo estrutural, dizer, olha, calma, pera lá, não é assim que funciona, eu fico feliz quando a gente tem essa oportunidade de ter esse bate-papo, e dizer para a nossa audiência que a esquerda ela é bastante barulhenta, mas que nós não podemos ter medo. A gente precisa encarnar ali o Josué da Bíblia e ser forte e corajoso, e que a coragem não significa a ausência de medo. A virtude da coragem é mesmo quando você sente medo, ainda assim você segue em frente e enfrenta todo e qualquer problema. Então, eles são barulhentos, mas nós não desistiremos das nossas ideias, nós não desistiremos dos nossos valores e princípios que são inegociáveis, e nós não desistiremos de termos um país melhor, mas um país melhor de verdade, um país que exalta a boa literatura, um país que exalta a boa música, um país que produz uma boa arte, um país que está, de fato, preocupado em se educar, em tornar-se mesmo mais intelectual, mais refinado. Nós não desistiremos disso, então eles podem fazer o barulho que for, que nós continuaremos aqui firmes e fortes. Geise, suas redes sociais, como a gente faz para te seguir, para te ler, para te ouvir, tudo? Vamos lá. Olha, eu uso mesmo bastante o Instagram, então no Instagram você consegue me encontrar como a Geisiane Freitas, e no Twitter eu acho que tá assim também. Eu acho que também tá como a Geisiane Freitas. Mas se colocar lá o meu nome Geisiane, aparece tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês também conseguem me acompanhar diariamente, segunda a sexta, a partir das 16 horas, no Jornal da Oeste. Eu sou âncora do Jornal da Oeste, sempre estou ali acompanhada dos melhores comentaristas políticos. Nós analisamos os fatos do dia, política, nós estamos o tempo todo ali, eu brinco que nós estamos o tempo todo no BBB Brasília, então nós estamos o tempo todo falando de política, de cultura, de comportamento, então fica aí o convite de segunda a sexta, a partir das 16 horas, Jornal da Oeste, dentro do canal do YouTube da Revista Oeste. Aqui, pessoal, eu coloquei o arroba aqui no cantinho aqui para vocês. Isso aí. Digitarem e acharem, vale a pena ver, tem foto, tem informação, tem texto, eu gosto de acompanhar pelo Instagram. É que o X eu acho meio uma cracolândia, então eu posso sair correndo, né? Eu sou a famosa encrenqueira, eu solto a informação e não volto aqui por uns 2 dias. Então, eu prefiro, assim, para fazer um debate mesmo, eu prefiro Instagram. Então, tá aqui o arroba, desse lado aqui, da Geise. E, Geise, eu quero te agradecer de coração e dizer que as portas da TVD sempre estão abertas para ti. Inclusive, o Montijo, quando soube que eu ia te entrevistar, nossa, te encheu de elogios. Um beijo para o Montijo, inclusive encontrei ele na manifestação em BH, que estive ano passado. Montijo, um queridaço, muito obrigada pela oportunidade, fica aqui o meu abraço carinhoso a ele. Eu que agradeço também, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de conversar, e eu estou sempre à disposição de vocês. Espero te ter aqui de novo, logo, logo, para a gente continuar esse assunto ideológico, que eu acho que é muito importante esclarecer
para o pessoal no momento que se fala muito de política selvagem e pouco da política ideológica, que é o que, na verdade, está prejudicando o Brasil. Pessoal, eu quero desejar uma boa noite para vocês, agradecer por ter nos acompanhado nesta quarta-feira e dizer que amanhã, quinta-feira, nós temos um encontro marcado neste mesmo horário. Fiquem todos com Deus e até mais. O café da manhã hoje é com a nossa querida Araci da Top Term. Aliás, Araci, a alimentação industrializada tem deixado as pessoas com o corpo inflamado, má circulação, falta de energia. O Ora Pronobis é excelente, né? É isso mesmo, Vanderlei. Cuide da sua saúde com o Ora Pronobis da Top Term. Esse poderoso anti-inflamatório natural vai te ajudar a desinchar, desinflamar e cuidar de órgãos vitais como o cérebro e o coração. Quem sofre com pressão alta ou dores articulares também. Regule sua pressão e destrave seus movimentos. Faça o teste. 0800 770 6984. Até 60% de desconto e na compra do segundo kit ainda ganha o smartwatch. 0800 770 6984.